Olá! Sexta-feira, 16 de novembro, feriado emenda, isso é para os fracos, né? Estou aqui na Pátria Educadora, na Universidade de Guarulhos, Univertas, para falar um pouco para vocês de Campeonato Brasileiro, que não para, né? Enfim, rodada... Vamos primeiro falar do que aconteceu para já projetar o final de semana. Uma rodada em que, um dos times de São Paulo, o Corinthians foi tão ridículo quanto o seu treinador, que deu uma entrevista de mãe de Ná, patética, dizendo que sabe que não cai. O que eu sei é que você é um péssimo treinador, que escalou errado, né? Thiaguinho foi muito bem contra o São Paulo, ficou no banco e entrou morto do Douglas, que foi expulso. Enfim, você fez mais uma entrevista ridícula, futebol ridículo. Está se mostrando um substituto à altura do fraquíssimo Osmar Loss e Jair Ventura. Para a sorte do Corinthians, que perdeu para o Cruzeiro que mandou time reserva, Cruzeiro que nem o técnico foi, e com 15 minutos ganhava de 1-0 e perdeu 2 gols, graças ao Cássio, que jogou muito, mostrou mais vontade que o Corinthians, que melhorou no segundo tempo quando perdeu o Douglas, se é que Douglas pode considerar uma perda. Enfim, Corinthians não foi uma rodada tão ruim, porque o Corinthians conta mais com os outros do que com si próprio. Então, como o Corinthians perdeu massa, o Bahia ganhou do Ceará, segurando o Ceará. Sport e Vitória só empataram entre si. O Botafogo ganhou da Chapecoense. O Corinthians entra na rodada agora do final de semana de forma que é impossível entrar na zona de rebaixamento, mesmo que consiga perder para o Vasco. Vasco que também cedeu um empate para o Atlético Paranaense. Então o Corinthians, por incompetência dos demais, mais do que Berto Potter, vai entrar na rodada, faltando 4 rodadas, sem chance ainda de entrar na zona de rebaixamento. Afinal, o saldo de gols em relação ao Chapecoense é de 16 gols, é impossível, né? 37, 40 pontos entrar na zona de rebaixamento. Palmeiras meteu 3-0 no Fluminense, aliás, placar antecipado por Vitor Guedes, uma tranquilidade. Palmeiras caminha para o título faz tempo, né? Mas não será nesse domingo. A projeção é que seja na outra rodada do meio de semana contra o América Mineiro, porque o Palmeiras fez seu papel, fez 3-0 no Fluminense que não vai cair, porque exemplo do Corinthians, tem sorte que tem muito time ruim, mas o Palmeiras do Fluminense é ridícula também. O Palmeiras ganhou, mas como o Inter ganhou do América Mineiro e o Flamengo ganhou do Santos, é impossível que o Palmeiras seja matematicamente campeão nesse domingo. O Palmeiras já é campeão, nessa matemática que ficou para trás. Vamos já falar do final de semana, já que o São Paulo também jogou com o Grêmio, mas foi um joguinho ali, 1-1. O time do técnico Nenê, quer dizer, do Jardim ou do Nenê. Enfim, Nenê entrou em campo, né? O time correu, mas voltou a não jogar nada. Começou melhorzinho, depois o Grêmio jogou melhor. Fez 1-0 o Grêmio, né? Com Everton, Cebolinha, depois com o contra do Michel, o São Paulo empatou. Aliás, o gol do São Paulo saiu logo depois que o Nenê saiu de campo, enfim. Muito beicinho, saiu vaiado e não vai a lugar nenhum na briga pelo G4, o Grêmio se manteve à frente com tese de empate. Vamos para os palpites do final de semana, eu vou fazer minha cola aqui, afinal, estou numa grande fase liderando o bolão da minha família, e nessa rodada aqui passou dos 10 jogos, cravei 6. 6 placar redondo, né? Fora a coluna, vamos lá. Sabadão, em Itaquera, Saravá São Jorge, né? Corinthians 1, Vasco 0. Vitória Atlético Paranaense, acho que esse jogo empata 1-1 e o Galo ganha do Bahia por 1-0. No domingo, América e Santos, 1-0 para o Santos. O América tem 34 pontos e tem tudo ali para ser o segundo time matematicamente a dar as mãos para o Paraná na Série Baba. Botafogo e Inter, acho que o Botafogo empata esse jogo, 1-1 em casa, o Botafogo que venceu o Corinthians. Primeiro venceu o Flamengo, depois venceu o Corinthians, aliás, na hora do contrário, Corinthians, com a ajuda do juiz, né, que teve um pênalti claríssimo do Roger. Flamengo com frango do César, ganhou da Chapecoense, vai receber o Inter. Acho que o Botafogo empata esse jogo, que já está suficiente para ele não cair. E o Inter ali também sabe que não vai ser campeão brasileiro, briga apenas pelos vice-campeonatos. Paraná e Palmeiras, é uma vergonha. A culpa não é do Palmeiras, deixa aqui bem claro. Mais uma vez a CBF, que é uma piada, né, uma palhaçada a CBF, permitir essa inversão de mano absurda, né? Então o Palmeiras vai jogar contra o Paraná em Londrina, só vai ter palmeirense no estádio. O Palmeiras ganha do Paraná em qualquer lugar, mas é ridículo a CBF permitir esse tipo de coisa. O Palmeiras ganha por 2-0. Esporte e Flamengo, que é o clássico de 87. Quem foi campeão em 87, né? Polêmica que não dura nunca. É interminável, aliás, polêmica. Eu acho que o Sport ganha esse jogo. O Sport que tropeçou com vitória na última rodada, no 0-0, depois de uma grande recuperação, mas o Sport, depois que Milton Mendes assumiu, melhorou, né? E pela ruindade dos demais deve escapar. E o Flamengo ganhou do Santos, porque o Gabigol perdeu o gol, perdeu o pênalti. O Flamengo sabe que não vai ser campeão. Pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, mas meu palpite é que o Sport vence por 1-0 e foge também do rebaixamento. Grêmio e Chapecoense. O Grêmio que vai acabar em quarto lugar do campeonato, deixando o São Paulo na pré-Libertadores e vai para a Libertadores direto.
vai ganhar da Chapecoense por 2-0. Chapecoense também correndo risco gigantesco de degola. São Paulo e Cruzeiro, eu acho que o São Paulo depois de muito tempo vai ganhar um jogo. O Cruzeiro em casa ainda com a torcida faz alguns bons jogos mesmo estando de férias. Fora de casa já jogou a toalha, o chinelo, enfim. Acho que está já botando o time em reserva, é que o Corinthians não soube aproveitar. O São Paulo vence esse jogo por 2-1. Expectativa de público muito pequeno no Morumbi. E na segunda-feira, fechando a rodada, Fluminense e Ceará. Acho que o Ceará, apesar da derrota para o Bahia, vive o melhor momento que o Fluminense. Afinal das contas, acho que nenhum dos dois vai cair, mas o Ceará, mesmo fora de casa, meu palpite é que vence esse jogo por 1-0. Para finalizar, falando especificamente de Corinthians e Vasco, jogo em Itaquera lembra muito o que aconteceu em 2007, né, quando era só ganhar do Vasco para não ser rebaixado, eu estava naquele jogo. Estarei de novo, acho que em Itaquera amanhã, fazendo... Minha perspectiva é de ir para Itaquera ver esse jogo ao vivo. É um jogo muito complicado para o Corinthians se perder, né? A chance do Corinthians cair é muito pequena pela ruindade dos outros, não porque ele disse o Jair pela qualidade do time. O Vasco também não está jogando absolutamente nada, tem vários desfalques, enfim. O jogo sem Itaquera, por isso o favoritismo é do Corinthians. Surpresa mesmo se tivermos um grande jogo de futebol, já que nenhuma das duas equipes tem jogado coisa alguma. E a tabela do Vasco é mais complicada que a do Corinthians, né? O Vasco ainda tem, ainda mais se o Corinthians fazer valer o mando de campo, tem mais chances de ser rebaixado. Mas voltamos na próxima semana fazendo no podcast Mão, no Baita Amigos, fazendo comentários sobre esse jogo. Enfim, eu esqueci de desligar o som, mas tá tudo certo. Em relação, fazendo um convite para vocês, feriado emenda, mas estarei, como estive aqui, estarei hoje à noite, sexta-feira, das 8 às 10 ao vivo no Baita Amigos, no Band Esportes. Segunda-feira também, véspera de Consciência Negra, em homenagem ao nosso Kleber Soares, que está aqui filmando, com o cabelo ali do Wesley Snipes, tá tudo certo. Tá certo? Convido vocês dois então, para acompanhar o programa e para quem não, se a gente não se falar até lá, um feliz feriado de consciência negra aí para todo mundo, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zelar. E Zelar, claro, vem dizer, é tudo nosso, nós aqui no blog do Vital.